Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer essa capa aqui de vampiro e eu não coloquei em mim porque é infantil, então em mim não ia ficar muito bom, tá? E então eu quero só dar uma sugestão aqui. Vocês podem fazer esse fecho aqui, colocar a alça do jeito que eu vou explicar no vídeo, ou então, para não ficar incomodando o pescoço, vocês podem medir aqui no braço da criança e antes de fechar, prender aqui. E aí vai colocar um braço aqui e outro aqui, tá bom? Agora eu vou ensinar para vocês como que a gente vai fazer o molde. Vamos fazer o molde agora, tá? Vocês podem cortar da forma que eu vou ensinar aqui, marcar e cortar diretamente no tecido, ou fazer o molde no papel e depois cortar. Eu aconselho a quem está iniciando, quem vai costurar a primeira vez, quem vai mexer a primeira vez com cetim, eu aconselho fazer o molde no papel primeiro, tá bom? Então, vamos lá. Aqui seria a ponta do tecido. Tá? Eu vou ensinar o molde, lembrando que o tecido, quando for cortar, ele vai estar dobrado, tá bom? Eu vou já dobrar, vamos supor que a gente vai... Eu vou marcar já como se fosse cortar. Então, aqui tá o tecido dobrado, tá? Então, você vai marcar, essa parte que vai marcar aqui vai ser o pescoço. E aí, você vai ver o tamanho que você quer. No caso aqui, eu marquei 10 centímetros. Você vai pegar aqui da pontinha e aí vai marcar, vamos supor que aqui seja 10, tá? Vai marcar 10, vai marcar aqui 10, 10, 10, 10 até encontrar aqui, tá bom? Ou você pode pegar daqui da ponta, marcar 10 pra cá, daqui dessa ponta pra cá, marcar 10 e ligar a mão livre ou usar alguma coisa que encaixe, pegue os dois pontos e fique arredondado. Depois, daqui pra cá, a gente vai marcar o comprimento da capa. 60 centímetros, 50, 80... No caso aqui, eu usei 80, tá? E aí, mesma coisa, você vai colocar a fita métrica aqui, vai marcar 80. Vem pra cá, vai marcar 80. Vem pra cá, vai marcar 80. 80. Até fechar aqui, tá? E aí, aqui, a gente vai ligar os dois pontos que sobrarem para ficar reto aqui, tá? Se vocês quiserem fazer um desenho aqui embaixo, pode vir marcar, por exemplo, 5 centímetros, aí vai ligar, mais 5 centímetros e vai ligar. É outra forma de fazer também, tá bom? Aí você vai ver a medida que quer aqui. Mas na capa que eu fiz aqui, eu fiz desse jeito aqui que eu tô ensinando, tá? Eu fiz reto. Mas como é cortado no godê, fica com aquele caimento, tá bom? Eu não deixei 1 centímetro para margem de costura. Se você quiser, por exemplo, eu marquei 60, que é exatamente 60 centímetros, você vai precisar acrescentar aqui, antes de cortar, 1 centímetro de margem ou a medida de um pé de máquina, a medida que você for usar para cortar, para costurar, desculpa. Agora, a gola, a medida que eu usei, mas lembrando, como eu estava falando, dá para adaptar. E aí, você, quando fizer sua gola, vai ter que pensar que vai precisar de um espaço aqui, né, que fique confortável para a gola não ficar até aqui essa pontinha, tá? Então, a que eu usei aqui foi o seguinte.
eu marquei aqui daqui pra cá 18 centímetros e aqui 12 centímetros. Depois eu vim aqui novamente, vou colocar aqui embaixo, marquei 15 centímetros e vou ligar a essa ponta aqui. Coloca sua régua aqui e liga, tá? E aí, quando a gente cortar e abrir, vai ficar a gola do jeito que vocês vão ver no tecido, tá? Então, lembrando, o tecido é cortado, dobrado, tá? E você pode cortar, fazer essa marcação, cortar direto no tecido ou fazer o molde no papel e colocar lá pra costurar, tá bom? Eu vou colocar aqui em cima a medida que eu usei. Aqui foi 10 centímetros. 10 centímetros. E aqui eu usei 80 centímetros. Não cortei com margem de 1 centímetro ou de um pé de máquina meio centímetro, não usei margem, cortei do jeitinho que tá. Aqui em cima e aqui. Foram essas medidas que eu usei. E agora, vamos costurar. Então, eu tô aqui com as duas partes da gola cortadas. A entretela é de algodão com termocolante. Cuidado com a temperatura do ferro, tá bom? Se for muito quente, vai acabar estragando o tecido. E a gente deixa aqui uma margem de 1 centímetro, mais ou menos, sem a tela. E a gente vai juntar o direito do vermelho com o direito do preto. E vamos passar uma costura em toda a volta com um pé de máquina. E eu vou deixar aqui na descrição também o número da agulha que eu tô usando, que esse tecido ele é muito fino, então se a gente usar uma agulha que geralmente usa para tricoline, por exemplo, vai acabar estragando o tecido. E aqui no meu, o que aconteceu? Eu cortei direto no tecido, eu não fiz o molde, como eu ensinei pra vocês, tá? Então, o cetim é um tecido que ele desliza bastante, então acabou que o preto ficou um pouquinho maior, mas não tem problema, que eu sei que o primeiro que eu cortei foi o vermelho, então eu vou me guiar por ele. E depois eu corto o excesso aqui. E também muito cuidado, porque esse tecido, olha, ele desfia muito. Eu só encostei aqui de leve e ele já começou a desfiar bastante. E só mais um detalhe. Eu tô levando em consideração que tem gente que vai ver o vídeo que tá costurando pela primeira vez ou que tá iniciando agora. Então, por isso que eu tô, às vezes, parando para falar alguns detalhes que, para quem já costura há um tempo, de repente não seja tão interessante, mas aí tem um pouco de paciência, tá bom, gente? Então, esse tecido aqui, como eu falei, ele é bem fininho, ele desfia fácil, ele amassa fácil. Então, se a gente for usar um alfinete desse aqui, que é mais grosso, esse aqui tá até torto, vai estragar o tecido, tá? Tem que ser esse tipo de alfinete mais fininho e bem fininho aqui na ponta, que tem uns que são um pouquinho arredondados. Mesmo assim, coloca com cuidado, prende aqui para não ficar correndo, para você ter segurança na hora de costurar, tá bom? Tendo essa parte costurada, a gente costurou, só lembrando, tá? A gente costurou a lateral, a parte de cima e essa outra lateral. Aqui embaixo a gente não costurou, tá? Depois de costurar, a gente vai fazer um cortezinho aqui nessa ponta e outro nessa ponta. Então, vai ficar dessa forma. Vamos virar e fazer um pesponto.
Aí, quando a gente virar, ajeita aqui no cantinho pra ficar pontudinho. Eu tô usando a ponta da tesoura, mas usa a parte de trás, assim, de um lápis. Algo que seja mais redondinho, que não seja muito pontudo, pra dar mais segurança. E aí, nós vamos acertar direitinho aqui. Prende com alfinete na volta toda, se for necessário. E aí, nós vamos passar um pesponto aqui com um pé de máquina na volta toda que a gente costurou. Lembrando que a parte de baixo tá aberta. Ficou dessa forma. Agora, nós vamos dobrar ao meio, vamos marcar aqui o centro. Vamos pegar uma parte da capa, aqui a parte de cima, né? Vamos dobrar também, marcar aqui o meio. Vamos unir aqui dessa forma. Vai ficar o meio com o meio, né? E vai prendendo com alfinete para um lado, para o outro. Vamos pegar a parte vermelha, colocar o direito com o direito aqui. Vamos costurar aqui essa parte. Depois disso, você pode usar fita de cetim ou fazer uma tira com esse tecido mesmo. Eu vou ver o que eu tenho aqui, que eu ainda não vi. Nós vamos prender aqui por dentro. Voltando aqui para falar com iniciantes, aqui achei o meio, prendi, tá? Lado preto com lado preto. E aqui, se você deixar reto, com certeza não vai encaixar. Então, a gente precisa ir arrumando aqui. Vai arrumando e colocando o alfinete, tá? O que é melhor fazer, se você não tiver muita experiência? Faz essa parte, né, que eu tô falando, prende com o alfinete. Você vai passar uma costura bem na beiradinha aqui, para na hora de colocar o vermelho por cima não correr. Depois que prendeu, aí você vem com o vermelho, prende dessa mesma forma com alfinete. E aqui, quando a gente costurar, vai ser com 1 centímetro a costura, ou seja, daqui, né, pra dentro eu vou medir 1 centímetro. Se você também não tiver marca na máquina ou muita noção de espaço de 1 centímetro, pega a régua, mede 1 centímetro, mede 1 centímetro, 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 faz uma linha e você vai costurar em cima dessa linha. Não tem erro assim, tá bom? Feito isso, a gente precisa fazer esses piques, cuidado para não pegar a costura, mas precisa ser próximo dela. A gente já vai prender dessa forma a tira, eu usei 25 centímetros de tira. Também toma cuidado para não costurar a lapela junto. A gente empurra um pouquinho para dentro e vamos passar essa costura em volta da capa para fechar com um pé de máquina, lembrando de deixar uma abertura para depois poder virar essa peça. E aqui em todos os cantinhos a gente precisa dar esse corte para ele ficar assentado quando a gente virar. Aqui tô mostrando para vocês o tamanho da abertura que eu deixei. Pode ser do tamanho que você tiver mais segurança. E aqui já é a capa toda costurada. O que a gente vai precisar fazer aqui
é passar mais um pesponto em volta da capa toda, reforçando essa parte da tira. E assim a gente já vai fechar aquela abertura que a gente deixou. Então aqui não é um pé de máquina, aqui é o mais próximo da beirada que você conseguir. E vai ficar dessa forma. E também lembrar de fazer um acabamento aí nessa parte que eu tô mostrando. A gente vai esticar o tecido um pouquinho e passar uma costura para ficar bem assentado, não ficar subindo. E assim a nossa capa já vai estar pronta, é bem rapidinho de fazer. Espero que tenham gostado. Até a próxima!